mundo fica com a câmera desligada. Isso. Bom dia, estamos ao vivo. Esse é mais um sábado letivo da Escola Estadual Dr. Alcides Mosconi. Hoje é 23 de outubro. Estamos ao vivo agora às 10 horas da manhã, né? Saudações a todos os professores da nossa escola, todos os colegas, saudações a todos os nossos alunos. Sejam bem-vindos a mais Os Melhores Sábados da Sua Vida. E hoje a gente dá sequência, né, nessa nossa empreitada aí de esclarecer, de comentar, né, algumas questões do Enem com vocês, né? E hoje nós temos aqui, né, um grupo de professores convidados que veio gentilmente, né, falar um pouquinho aí sobre algumas questões, né, da área de linguagens, códigos e suas tecnologias. Então, hoje, nós temos aqui, só um segundo que eu vou projetar na minha tela, os nossos professores de hoje. Então, hoje nós estamos aí com a área de linguagens, códigos e suas tecnologias, que envolve as áreas de arte, educação física, língua portuguesa, literatura, inglês, não é? E eu gostaria, então, de chamar aí para dar um bom dia a professora Alessandra. Bom dia, professora Alessandra. Bom dia, Fernando. Bom dia aí para todos os alunos que estão assistindo. E é isso aí, né, gente? Vamos começar aí o nosso sabadão com muita informação. Obrigado, Alessandra. Hoje também temos a professora Ana Maria, que também vai representar a professora Flávia, né, que não pôde estar presente. Oi, pessoal, bom dia. Isso mesmo. Hoje nós vamos ver um pouquinho de arte no Enem. Bom dia, muito obrigado, Ana. Eu gostaria de chamar também a professora Jaqueline. Bom dia, Jaqueline. Olá, pessoal. Bom dia, Fer. Vamos, então, discutir sobre algumas questões, né, que são aí recorrentes no Enem. É um sábado de muito aprendizado. Que assim seja, que assim seja. Temos também, hoje, como convidada, a professora Jussara. Bom dia, Jussara. Bom dia, Fernando. Bom dia, pessoal, tudo bem? Mais um sábado letivo aí, né, com a graça de Deus. Vamos lá. É isso aí, muito bom. E a professora Lívia, bom dia, Lívia. Bom dia, Fernando. Bom dia, turma. Bom dia, pessoal. Bom dia, professores aí do Alcides. Vai ser um sábado de muita aprendizagem. Vamos passar uma horinha bem legal, dando algumas dicas para vocês irem bem no Enem. Bom dia para todos. Ótimo, maravilha. E para iniciar a explanação, eu convido então a professora Jaqueline. Seja bem-vinda, Jaqueline. Obrigada, Fer. Pessoal, bom dia. Nesse primeiro momento, nós vamos, então, conversar a respeito dos textos não verbais. Na provinha do Enem, vocês vão encontrar com muita frequência textos não verbais, tá? O Enem se refere a essas imagens. Textos não verbais são imagens, né? São imagens que não possuem o texto escrito. E o Enem se refere a esses textos a esses documentos como textos, certo? E é muito recorrente nessa prova, então, questões que trabalham imagens, não só na prova de língua portuguesa, mas em vários outros conteúdos, né? Você vai encontrar, então, esses textos, certo? Então, é importante, para você fazer essa leitura, você entender que o texto não verbal, ele é o texto que não possui escrita, né? Seria a imagem, certo?
E eu vou ter também na prova do Enem os textos que são híbridos. O que são os textos híbridos? São aqueles textos que possuem imagem e também essas imagens estão associadas à escrita, certo? Por exemplo, quando eu tenho uma tirinha, o título da tirinha, né? Ou essa tirinha também possui falas, né? Então, aí eu vou ter um texto híbrido, certo? Então, para eu compreender a questão, eu preciso saber fazer a leitura desses textos, certo? Então, no texto híbrido, eu vou ter linguagem verbal, linguagem não verbal, simultaneamente. E aí, gente, eu montei aqui um roteirinho bem rápido para vocês entenderem como que é esse processo de interpretação, né? Porque na hora da prova, a hora que você debruça ali sobre a questão, você tem que entender alguns detalhes dessas imagens, desses textos, tá? Então, assim, quando você olha uma imagem, né, primeiramente, você precisa superar aquele impacto, porque às vezes a impressão da imagem ela é tão impactante que impede você de enxergar os outros detalhes, tá? Então, para você compreendê-la, é preciso superar essa impressão, esse impacto imediato. Depois, você vai ativar o repertório, tá? Quando você olha uma imagem, você ativa o seu repertório. Pode ser que você conheça essa imagem, né, do seu mundo, você já tenha assistido a um filme que traz, né, uma relação com essa imagem, tá? E a partir disso, então, nós temos que ordenar o caos para buscar o tema. Na verdade, para eu entender qual é o propósito, né, do cara, qual é o propósito ali do texto, eu preciso saber do que ele se trata, né? E eu usei essa palavra caos justamente porque alguns textos trazem essas informações assim bastante misturadas, né? Então eu preciso que eu ordene essas informações para que eu possa entender então a mensagem do texto, tá? Então isso seria ordenar esse caos, né? Essa desconexão muitas vezes ali, né, no primeiro momento de informações. Pessoal, todo texto ele traz um discurso, né? E o nosso trabalho como leitores é entender, é identificar o discurso que está presente ali naquele texto, tá? Então, primeiramente eu percebo, eu vou identificar o tema, né? Depois eu vou então entender qual é o propósito daquele texto, né? Então aí a partir disso eu começo a ordenar essas informações que muitas vezes aparecem misturadas, né? Aparentemente desconectadas, né? De universos que se conectam em universos diferentes. A partir do momento, então, que eu consigo ordenar essas ideias, eu consigo compreender o texto, certo? Fer, por gentileza, passa para mim. A partir dessa ordenação, então, eu vou descrever e interrelacionar as figuras da cena, né? Então, é importante você fazer, né, essa descrição, essa leitura das figuras que compõem a cena, tá? E mais importante ainda, gente, é muito importante num texto imagético, né, na imagem, no texto não verbal, é importante que você saiba identificar as situações de contraste naquela imagem. A partir dessa identificação, fica muito mais fácil eu entender, então, as situações, né, que estão ocorrendo naquele texto, naquela imagem, tá? E outra maneira também, né, de eu compreender o texto é atribuir significados à posição no texto. Por quê que o autor optou, né, o pintor optou por colocar uma imagem maior, uma menor? Por que ele centralizou a imagem? Por que ele deixou mais à esquerda ou mais à direita? Então, isso é importante na hora da leitura. Isso torna a leitura muito mais potente de um texto, certo? A partir disso, então, eu consigo atribuir um significado mais amplo para a imagem.
Fer, por gentileza, passa para mim. E para mostrar isso para vocês na prática, eu trouxe uma questão aqui, uma questão que caiu no Enem, né? E uma questão que trabalha com essa leitura, então, de imagem, tá? Então, o Enem trouxe essa questão que traz um trabalho, tá? De um artista gráfico, do artista polonês, o Pola Kosciuszko, e ele fez, então, essa imagem, tá? Que nos faz refletir aí sobre uma questão. Veja, vamos observar essa imagem. Contraste é a palavra-chave para eu interpretá-la, tá? Então, aqui nós temos duas crianças. Aqui, à minha direita, eu tenho uma criança, né, que traz um brinquedo, uma criança que está puxando um trenzinho. Veja, ela está bem vestida, de sapato, né, com um bonezinho, parece que tomou um banhinho, ou seja, parece que essa criança, ela se arrumou para sair de casa, certo? Do outro lado, aqui em frente, eu também tenho uma criança. E pelo tamanho das figuras, dá para eu imaginar que elas têm quase a mesma idade. Só que essa outra criança aqui, ela já está numa situação diferente, né? Ela puxa também algo, só que aqui nós temos um vagão de carga, tá? Então, entender o contraste entre as figuras é muito importante para que você compreenda a questão, tá? Então, aqui, sobre o que esse artista está querendo falar, né? Qual é o assunto? Qual que é o tema trabalhado aqui pelo artista Pola Kosciuszko? Então, eu preciso compreender, através dessa leitura de imagem, o que ele quer dizer, né? Qual é a opinião dele aí a respeito, né, desse tema? E qual é o tema que ele traz para a gente aqui? Então, eu vou ler o comando da questão. Fer, passa, por favor. Aqui, ele já me traz, a questão já me dá uma informação, né? Nessa obra, ao abordar o trabalho infantil de Kosciuszko, ele usa essa arte para quê? Né? Então, aqui eu já tenho uma expressão-chave. Eu já sei que o tema da obra é o trabalho infantil. Né? Eu já consigo fazer essa leitura. Então, às vezes, o próprio enunciado já traz essa informação. Né? Então, fica mais fácil aqui para eu entender a questão. Certo? Em outras palavras, o que ele quer dizer aqui? Né? O que o Enem quer saber? Quer saber para que o Pola usa a sua arte? Qual que é a função da sua arte? Essa ilustração serve para quê? É isso que o Enem está perguntando nessa questão. E aí a gente vai ver as alternativas. Letra A, difundir a origem de marcantes diferenças sociais. Difundir, né, a origem. Há diferenças sociais aqui? Né? Nós temos aí o menino bem vestido, com brinquedo, e contrastando com essa criança, eu tenho também uma outra criança puxando o vagão de carga, trabalhando. Então, há diferença, né? Mas dá para eu saber a origem dessa diferença aqui na imagem? A imagem traz essa informação? Não, né, gente? Eu não consigo. Então, essa daqui, né, ela não... Eu já posso excluí-la. Letra B. Estabelecer uma postura proativa da sociedade, né? Essa alternativa, ela tá meio esquisito. Estabelecer uma postura proativa. A imagem não remete a isso, a essa ideia. Olha a letra C. Vamos ver se tem uma melhor. Provocar a reflexão sobre essa realidade. Essa imagem, ela provoca uma reflexão? Opa, essa daí está boa, né? Por quê? Essa imagem, ela me faz refletir sobre o trabalho infantil. Ela faz
você refletir sobre as injustiças, né? São duas crianças que deveriam estar brincando, e aí eu tenho uma criança trabalhando, tá? Então, essa é a opção correta, né? Ela é uma resposta, uma alternativa simples, né? E que faz aí toda uma referência aí à imagem, certo? Ela provoca, então, essa reflexão. Ela nos faz refletir, certo? Na letra D, propor alternativas para solucionar esse problema, né? Essa imagem, ela traz alguma referência, alguma alternativa para solucionar esse problema representado? Não, né? Aqui nós temos uma constatação. E na letra D, na letra E, nós temos, então, a alternativa, retratar como a questão é enfrentada em vários países do mundo. Tem alguma reflexão aqui, gente, a respeito do enfrentamento dessa questão? A imagem traz alguma referência? Não, né? Apenas uma questão, certo? Então, a alternativa correta é a letra C. Certo? Então, o mais importante nessa imagem é você observar as situações de contraste, sabe? Sempre que você deparar com um texto não verbal, como imagem, observe essa situação de contraste que vai ajudá-la aí a chegar na resposta correta. Certinho? Agora, eu convido, né, o professor Fernando para estar trazendo algumas questões aqui relacionadas com a literatura. Muito obrigado, Jaqueline, mais uma vez. Excelente explanação, né? Muito boa mesmo. Nos ajuda a compreender melhor a estrutura, né, das questões e como que elas aparecem no Enem. Então, eu selecionei um texto, né, para falar um pouquinho de literatura e mostrar que muitas vezes não é necessário eu ter lido todos os autores para conseguir interpretar uma questão, mas sim que é importante eu ter hábito de leitura, né, para que eu consiga decodificar, né, algumas informações, recuperar algumas informações no texto. E já quero me adiantar um pouquinho, né, passando já para as alternativas, porque eu acho uma estratégia muito interessante, né, a gente ir para o texto já ciente do que o enunciado, né, ele pede, né, o comando da questão, o que ele está pedindo. Então, aqui é escrita na década de 60, né, ele nos ajuda a situar espacialmente, né, essa narrativa. A narrativa propõe uma evidência, né, põe em evidência uma dramaticidade centrada, né, centrada no quê? Então, vamos lá. Menina, de Ivan Ângelo. Esse conto, ele está no livro A Face Horrível. A máquina de costura avançava decidida sobre o pano. Que bonita que a mãe era, com os alfinetes na boca. Gostava de olhá-la, calada, estudando seus gestos, enquanto recortava retalhos de pano com a tesoura. Interrompia às vezes seu trabalho, era quando a mãe precisava da tesoura. Admirava o jeito decidido da mãe ao cortar o pano. Não hesitava nunca, nem errava. A mãe sabia tanto. Tita chamava de, como quem diz, tentava não pensar as palavras, mas sabia que na mesma hora da tentativa tinha-as pensado. Oh, tudo era tão difícil. A mãe saberia o que ela queria perguntar-lhe intensamente agora, quase com fome, depressa, antes de morrer, tanto que não se conteve. E, mamãe, o que é desquitada? Atirou rápido, com uma voz sem timbre. Tudo ficou suspenso. Se alguém gritasse, o mundo acabava ou Deus aparecia. Sentia Ana Lúcia. Era muito forte aquele instante, forte demais para uma menina. A mãe, parada com a tesoura no ar, tudo sem solução, podendo desabar a qualquer pensamento. A máquina avançando desgovernada sobre o vestido de seda brilhante, espalhando luz, luz,
luz. Então, gente, eu quero provar para vocês aqui que não é necessário a gente ter lido esse texto anteriormente, porém, é sempre muito importante nós termos hábito de leitura, ainda porque a prova do Enem é uma prova de resistência, né? Geralmente a gente enfrenta aí 90 questões e no primeiro dia ainda tem que conciliar o tempo para redação, né? Então, o que a gente vê aqui é um fragmento, nós não temos o texto todo, nós não temos o que aconteceu depois desse questionamento, mas é possível levantar algumas informações. Então, quais são elas? Que a narradora é uma menina, né, a Ana Lúcia, que tem aí uma limitação de conhecimentos, ela é uma criança, né? Então tem coisas do universo que ainda ela não compreende, né? E ela também se apega, a gente percebe essa coisa da infantilidade, né, que pode remontar a uma idade aproximada aí de 7 anos, devido ao fato como que ela encara, né, o mundo. E essas coisas simples, né? A própria mãe, ela diz aqui, né, ela achava muito linda quando a mãe estava com os alfinetes na boca, né? Aquela idolatria da criança à figura da mãe, tá? Então, partindo desse pressuposto, né, o próprio título também nos direciona para essa ideia de que tem um campo de conhecimento limitado por parte da criança, e ficou no ar aqui um questionamento, né, gente? Mamãe, o que é desquitada, né? E a gente percebe que na sequência a mãe tem uma certa dificuldade, né, em responder. Ela titubeia, né, reflete um pouco sobre aquilo. Então, de novo, nós percebemos que estamos diante, né, de uma criança que tem um campo de interpretação, de conhecimento, né, limitado, e que até mesmo isso é possível de se perceber na construção do texto, a ausência de vírgulas em alguns momentos, né, ou mesmo na própria construção textual, né, que às vezes foge da ordenação, né, que a gente espera que alguma narrativa tenha, né, sugerindo aí muitas vezes que talvez nós estejamos navegando nos pensamentos dessa criança, né, no universo que ela tem na sua cabeça. Então, com base nisso e levando em consideração ao comando da questão, né, que nós temos aqui, ó, escrita na década de 60, a narrativa põe em evidência uma dramaticidade centrada na, né, alternativa A nos traz insinuação da lacuna familiar gerada pela ausência da figura paterna, né? Nesse fragmento, não deu para ficar evidente para nós como que a figura do pai, né, se processa nessa família, né? Não dá para saber. Ela fez um questionamento, né, de ordem, dessa ordem de relacionamentos, né, o que é desquitada, mas nós não temos informação sobre o pai, né? Então, sigamos adiante. A associação entre a angústia da menina e a reação intempestiva da mãe. É fato, né, que a menina, quando faz essa pergunta, lá no texto nós percebemos elementos, né, de que é como se tivesse pulado da boca para fora, né, alguma coisa que estava ali atormentando. Mas a reação da mãe, né, na verdade, foi estática, né? A mãe parou ali, ela teve um momento de reflexão, né, que a gente de repente não consegue atribuir essa ideia de intempestividade, né? Na letra C, apresenta para a gente a relação conflituosa entre o trabalho doméstico e a emancipação da família. No caso aqui, a gente consegue perceber a questão do trabalho doméstico, né? A mãe costurando, né? Fala da tesoura, de outros elementos ali da máquina de costura que avança, né? Mas conflituosa, né? Não é, o conflito ele não vem dessa ordem, né? Da relação do trabalho doméstico, e sim de uma dúvida da criança. Na questão seguinte, né, representação de estigmas sociais, né? Muitas vezes o Enem traz alguns termos que às vezes fogem dos nossos conhecimentos, né? Por exemplo, a palavra estigma pode para alguns soar como uma palavra desconhecida, né? E nós não temos tempo de consultar dicionário, né? Mas sigamos aqui na reflexão. Representação de estigmas sociais, né? Se eu não sei o que é estigma, pelo menos o social vai. Modulados pela perspectiva da criança. Então, aqui a gente consegue, né,
achar, ancorar as nossas dúvidas, né, em algo que já foi percebido lá no texto base, né? O texto base nos trouxe essa perspectiva do universo da criança, né, dos olhos da própria criança, né, com essa limitação, com essa como se diz, com essa limitação de campo de conhecimento, né? E na última alternativa aí, nos traz a expressão de dúvidas existenciais, né? Intensificadas pela percepção do abandono. A figura do abandono, nesse trecho, não ficou tão evidente para a gente. Muito pelo contrário, né? A mãe se faz muito presente aí, né, nesse momento. E também nós não temos essa questão de dúvidas existenciais que estão ligadas à vida, né, à própria existência, e sim, muito mais uma questão social, né, mediada pelos relacionamentos, no caso aí, é a palavra desquitada, né? Então, seguindo aqui, nós percebemos que o gabarito dessa questão é a letra D, né? Diante da letra A, B, C e E, que são encaradas como distratores. Elas estão aqui para, de repente, nos distrair, né? Para que a gente, numa leitura superficial, seja induzido ao erro, né? Hoje nós temos bastante convidados aqui, né? Vários professores. Então, eu já vou passar a vez para minha colega, né? Só vou trazer aqui mais uma reflexão na percepção da perspectiva do enunciador, né? Da menina, da criança, que precisa perceber qual é a voz que se manifesta nesse texto, né? Então, nós, como candidatos do Enem, temos que ter também essa percepção aí, essa atenção para que não sejamos enganados pelos distratores da questão, né? E aí eu convido a professora Jussara, que vai falar aqui, né, das tecnologias de informação e comunicação no Enem, né? TIC, Tecnologia de Informação e Comunicação, que podem ser as tecnologias que a gente tem hoje em dia, WhatsApp, Twitter, né? Entre outros tantos recursos, ou mesmo os da mídia que a gente tem, né? Jornais, revistas, enfim. Jussara, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Fernando. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Eu espero colaborar aí com algumas dicas básicas sobre compreensão e interpretação de textos, sobre informações explícitas e implícitas. Muitos candidatos ao Enem, né? Não só ao Enem, como vestibulares, concursos, se perguntam como melhorar a capacidade de interpretação de textos. Primeiramente, é preciso entender a diferença entre compreensão e interpretação. Muitos acham que compreender e interpretar é a mesma coisa, né? Mas não é. Você precisa entender que interpretação é aquela ideia que está fora, além do texto, né? Você vai carregar suas ideias lendo o texto com o conhecimento de mundo que você possui. E já a compreensão é aquela ideia que está dentro, né? Você precisa compreender a ideologia da questão, a ideologia aí do texto escrito pelo autor. Por exemplo, numa questão, há o enunciado e o texto a ser analisado. Como analisá-lo, né? Como ele deve ser analisado? O próprio enunciado, né, muitas vezes aí ele vai direcionar você a isso. Se eu tenho aí, né, que fazer uma interpretação em relação à questão, algumas palavras que me levam a entender que o que a questão pede vai além do exposto, né, vai além das informações contidas ali. Palavras aí, né, e expressões, né, no enunciado, como depreender-se, infere-se, podemos deduzir, subentende-se que, né? Se está subentendido, né? Então não está claro, né? Você precisa de algo a mais, algo, né? De conhecimento de mundo, tá? Um outro exemplo uma imagem, né? De desmatamento e tem como enunciado: depreende-se do texto abaixo. Para começar isso, eu tenho uma imagem
eu tenho um texto, né? Só que um texto não verbal. Então, se o enunciado, né, aparecer aí a palavra depreende-se que, entende-se que, percebe-se que, qual que é a ideia passada, né? Você vai entender essa ideia através aí do conhecimento prévio, né, do leitor, pois as informações não estão diretamente presentes no texto, né, mas elas podem ser subentendidas. Por isso é muito importante, né, a leitura, né, como você acabou de falar, né, Fernando? Estar atento aí aos diferentes textos, né, aos diferentes assuntos. Agora, a compreensão, tá? Está claro, está objetivo, né, de acordo com a ideia do autor, né? O que induz a compreensão são expressões no enunciado, como segundo o texto, segundo o autor, no texto informa que a ideia ela é passada de forma explícita, né? E na interpretação de forma implícita, através das entrelinhas, tá? Olhem aí esse simples exemplo aí que eu coloquei para vocês. Por favor, Fernando, olha lá. Observe este enunciado. Patrícia parou de tomar refrigerante. A informação explícita é: Patrícia parou de tomar refrigerante, né? Aquela informação clara, objetiva. Agora, a informação implícita é: Patrícia tomava refrigerante antes, né? Então, a informação implícita é aquilo que você tem que ter, né? Um certo conhecimento além daquilo que está claro ali. Se eu falasse assim, ó, felizmente, Patrícia parou de tomar refrigerante, né? A informação explícita, claramente, aí seria, né? Ela parou de tomar refrigerante. Mas a implícita seria a ideia aí de opinião positiva do autor através aí da palavra felizmente, tá? Então, vamos analisar aí uma questão que eu trouxe para vocês do Enem. Por favor, Fernando. Vou olhar aqui, porque para mim aqui fica melhor. Olha lá. No texto 1, uma questão aí que caiu no Enem, tá? Em 2010, né? O texto 1 é a capa da revista aí, Época, de 12 de outubro de 2009, que traz um anúncio sobre o lançamento do livro digital no Brasil. Percebe-se isso através da linguagem verbal que diz, olha lá, o último livro que você vai comprar. E da linguagem não verbal, né, que mostra um homem segurando, né, um Kindle, que é um leitor digital eletrônico. E no texto 2, mostra onde haverá cobertura celular no Brasil, através do mapa e dos pontos escuros concentrados aí nas regiões sul e sudeste. Agora vamos ali para a pergunta, ó. A capa da revista Época, de 12 de outubro, né, traz um anúncio sobre o lançamento do livro digital no Brasil. Já o texto 2 traz informações referentes à abrangência de acessibilidade das tecnologias de comunicação e informação nas diferentes regiões do país. A partir da leitura dos dois textos, infere-se, né, quer dizer, lá já aparece, né, o verbo inferir, né, deduz que o advento, né, aí o aparecimento, né, do livro digital no Brasil. Então, pessoal, observe aí que o enunciado da questão, ele usa o verbo inferir, né, ou seja, espera-se aí que o candidato ele seja capaz de chegar a uma conclusão a partir da leitura dos dois textos, tá? Então, vamos lá aí para as alternativas. Possibilitará o acesso das diferentes regiões do país às informações antes restritas, uma vez que eliminará as distâncias por meio da distribuição virtual. Bom, pessoal, muitas vezes, né, numa questão aparecem aí alternativas, né? Às vezes a gente fica em dúvida, né, se é uma, se é outra. Mas às vezes ali aquela palavrinha
faz toda a diferença. Então, a gente tem que prestar bastante atenção ali a isso, né? Quando fala ali, possibilitará o acesso das diferentes regiões do país, né? No texto 2, a gente percebe que as regiões aí onde há concentração de cobertura de telefonia celular, na região sul, né? E na região sudeste. Então, a questão A, né? Ela fica um pouco aí incoerente, né? Agora vamos analisar a questão B. Olha lá. Criará a expectativa de viabilizar a democratização, né? A democratização aí tornar popular, né? Da leitura, porém esbarra na insuficiência do acesso à internet por telefonia celular, ainda deficiente no país, né? Então, a alternativa B, né, ela é coerente, né? O candidato aí, né, do Enem, ele deve inferir, né, ele deve deduzir que a telefonia, né, abrange apenas parte do território brasileiro, né? O que atrapalha a democratização do livro digital, né? Como aparece aí, né, de acordo com o texto 1 e de acordo com o texto 2, tá? Agora, a questão C fará com que os livros impressos tornem-se obsoletos, né, ultrapassados, em razão da diminuição dos gastos com os produtos digitais gratuitamente distribuídos pela internet. Gratuitamente, né? Em nenhum momento aparece isso, é verdade? Para a gente estar analisando. A D, garantirá a democratização dos usos da tecnologia no país, levando em consideração as características de cada região no que se refere aos hábitos de leitura e acesso à informação. Também coerente, né, pessoal? E a letra E, impulsionará o crescimento da qualidade da leitura dos brasileiros, uma vez que as características do produto permitem que a leitura aconteça a despeito das adversidades geopolíticas. Também, né, é uma questão aí que não tem nada a ver com o exposto aí no texto 1 e no texto 2, tá? Então, a alternativa correta é a alternativa B, né? Criará a expectativa de viabilizar a democratização, né? Tornar-se popular, porém esbarra na insuficiência aí do acesso à internet por telefonia celular, né? Ainda deficiente no país, como mostra aí o texto 2, né? Apenas aí algumas regiões do país aí com cobertura, né, de telefonia celular. Tá bom? Espero aí ter colaborado com vocês. Certinho? Agora eu vou passar, né, para minha amiga, né, para a professora de arte, a Ana. Oi, Ju. Oi, gente, bom dia. Vamos lá, então. Que bom estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre arte no Enem. Eu resolvi pegar eu e a Flávia, né, conversamos e decidimos pegar uma questão de arte contemporânea. Não que não caia outros tipos de arte, mas a contemporânea é o que eles estão mais gostando de colocar, e a gente acha que tem uma tendência aí crescente de ter novamente arte contemporânea. Pode passar, Fernando, por favor? Então, aqui a gente tem, como meus colegas de português já falaram tão bem, né, já explicaram tão bem, a gente tem também as imagens aqui. Vamos contextualizar um pouquinho para que vocês entendam sobre o que está acontecendo. A imagem da esquerda, a gente tem o Jackson Pollock, tá? Ele foi um artista importantíssimo, porque o que estava acontecendo? Depois da Primeira Guerra, a Europa ficou devastada, né, gente? A Segunda Guerra devastou, a Europa ficou em cacos, né, vamos dizer assim. E muitos artistas, por conta disso, por terem a arte censurada, eles foram para os Estados Unidos. Até então, o polo artístico mundial era a Europa. Só que depois que esses artistas vão para os Estados Unidos, acontece então um primeiro movimento artístico de expressão que a gente tem nos Estados Unidos, que é o expressionismo abstrato. E esse cara, o Jackson Pollock, ele é o grande representante desse movimento. Ele, que é uma vertente do abstracionismo, na verdade, porque ele inovou muito na forma como ele pintava. O que ele fez de diferente?
Primeiro, as telas dele não eram telas em cavaletes, tá? O que ele fazia? A gente pode ver que ele está em cima, pisando na tela dele, né? Ele está em cima da tela. Ele criou algumas técnicas de dripping, tá? Ele quase que dançava em cima da tela, sabe? Ele ia fazendo uns movimentos assim, e quando você percebe a tela dele pronta, você vê que teve um ritmo ali nessa pintura. Outra coisa que ele fazia, às vezes, era fazer furinhos embaixo das latas, e conforme ele ia jogando a tinta, essa tinta também ia pingando, né? Ia tendo umas gotas. E isso tudo juntava-se a essas telas. Se vocês quiserem também, tem documentário sobre ele, sobre a personalidade dele, que era um pouquinho difícil, né? Ele era um pouquinho frustrado em algumas questões pessoais e tal, mas foi um gênio desse movimento do expressionismo abstrato. Aí a gente tem do lado direito o nosso brasileiríssimo Vic Muniz. O Vic Muniz, ele é famoso por vários motivos. Ele gosta de usar alguns elementos diferentes nas suas obras, como, por exemplo, ele já fez releitura da Mona Lisa, por exemplo, usando pó de café, grãos de café e café. Ele já fez muitas obras usando macarrão, chocolate, enfim. E nessa obra em específico aqui, ele usou, então, uma impressão fotográfica, né, reproduzindo essa obra aqui do nosso querido Pollock, tá? Uma foto do Pollock, tá? Usando os materiais alternativos que ele gosta. Quem quiser saber um pouquinho mais do Vic, por exemplo, ele tem o Lixo Extraordinário, que é um documentário que foi feito com ele, porque ele usa esses materiais diferentes, vamos dizer assim, nas suas obras, inclusive lixo, tá? E teve até uma abertura de novela na Globo, Passione, em que as imagens se formavam através de objetos de lixo, de sucatas, e formava-se rostos, né? Rostos humanos. E era bem interessante o jeito que a câmera ia nos levando, você não sabia muito o que ia acontecer, no final tinha o rosto de uma mulher e de um homem. Então, o Vic Muniz, assim, super importante. Então, nesse caso, a gente tem um exemplo, então, de leitura não verbal, tá? Você passa para mim, Fernando, por favor? Então, vamos ver o que está pedindo aqui nessa questão. Utilizando o chocolate derretido como matéria-prima, essa obra de Vic Muniz reproduz a célebre fotografia do processo de criação de Jackson Pollock. A originalidade dessa releitura reside vamos dar uma olhadinha nas questões aqui. A apropriação parodística das técnicas e materiais utilizados. O que é uma apropriação? É quando eu pego uma coisa que já existe e me aproprio da temática dela, tá? Então, o que ele fez? Ele pegou uma coisa que já existe, então ele fez uma apropriação. Parodística, o que ele fez? Ele utilizou uma coisa diferente. Uma paródia, né, por exemplo, uma paródia musical, quando eu pego a música e mudo a letra. Então, ele pegou a imagem e mudou o material com que ela foi feita. Das técnicas e materiais utilizados. Então, essa é boa. Essa questão aqui é boa. Vamos ver as outras. B, reflexão acerca dos sistemas de circulação da arte. Não tem nada a ver, porque a gente não está refletindo acerca de sistema de circulação nenhuma aqui, tá? C, simplificação dos traços da composição pictórica. Também não vejo nada disso nessas duas imagens, tá? Não está simplificando os traços da composição das imagens, né? Até porque são processos de criação diferentes, né? O Vic usa os materiais alternativos, e o Pollock, ele usava tinta mesmo. Então, não tem esses negócios de pictórica das imagens que foram feitas, não tem a ver, tá furado. Contraposição de linguagens artísticas distintas. São linguagens artísticas distintas? Não. Por quê? Porque é arte visual, a gente está falando da mesma linguagem. Seriam linguagens diferentes se uma estivesse falando de música e uma de pintura. Aí seriam linguagens artísticas diferentes. Mas as duas estão tratando das artes visuais, então não são distintas. E crítica ao advento do abstracionismo. Não está criticando nada. O Vic Muniz não está criticando, muito pelo contrário. Acredito eu
que a intenção dele foi até fazer uma homenagem, né? Já que ele reproduziu o artista fazendo a sua obra, né? Então, o que nos leva à resposta certa, a letra A, apropriação parodística das técnicas e materiais utilizados, então. Eu espero que vocês tenham entendido, gente. A arte é aquela coisa, né, que a gente tem que ficar interpretando, a gente tem que ler muito, mas essa aqui, ela tá bem tranquila de entender, porque as outras questões, elas realmente estão bem fora do que está acontecendo ali, tá? Pessoal, um grande abraço para vocês, que vocês tenham um sábado maravilhoso, um dia lindo aí, que vocês aproveitem com as pessoas que vocês gostam. E agora eu vou chamar minha amiga Lívia para falar um pouquinho com vocês também sobre questões do Enem. Um abraço, pessoal. Olá, pessoal, bom dia, hello friends, hello guys. A gente está aqui hoje para dar algumas dicas, né? Eu fui convidada para falar com vocês um pouquinho sobre as questões de inglês no Enem, tá? As questões de inglês no Enem são todas de interpretação, são somente 5 questões, né? Eles vão trazer 5 questões para vocês, 5 textos diferenciados, né? Pode ser uma obra literária, pode ser uma música, pode ser um poema, pode ser um texto jornalístico, tá? Tem entre outras opções. Então, vão ser 5 textos com uma questão para responder para cada, que eu acho que isso facilita muito, porque aí vocês não vão ter que ficar precisando buscar tantas informações, procurando... quando a gente tem um texto, e às vezes tem muitas questões para vocês responderem, vocês têm que ler uma vez, ler 2 vezes, para procurar todas aquelas informações que estão sendo pedidas. E o que acontece no Enem, nas questões de inglês? Geralmente são textos curtos, né? Porque é uma música, é um trecho de uma música, um poema, então são textos pequenos. E o que é mais importante, então, que vocês façam? É importante que vocês leiam o enunciado, gente. Leiam o enunciado com muita atenção. Eu sei que o inglês, todo mundo vai falar assim, não sei inglês, não tenho muita dificuldade. Talvez, professora, teacher, eu nem faça a prova de inglês, talvez eu opte pela de espanhol, né? Mas eu acho que não, eu acho que vocês têm que tentar, sim, que eu acho que vocês... as questões de inglês, elas são cheias de pegadinha, gente. Então, o que vai acontecer? Se vocês prestarem bastante atenção no enunciado, no que está pedindo na questão, depois tentarem encontrar algumas informações no texto, e também o que eu falo para os meus alunos assim, ó, eles falam assim, teacher, eu não estou entendendo o texto. Eu escuto muito isso, eu não estou entendendo do que está falando o texto. Então, eu falo assim para eles, procura ler as questões, leia o enunciado, leia as alternativas, vão para as alternativas, depois você volta no texto, que eu tenho certeza que você vai encontrar alguma relação entre aquelas alternativas e o texto. Essa é a dica que eu sempre passo para os meus alunos, principalmente aqueles alunos que estão com muita dificuldade. Enunciado. Atenção no que se pede na questão. Leiam as alternativas. Busquem no texto o que está pedindo, tá? Que isso vai ajudar muito vocês. O pessoal que está no primeiro ano, no segundo ano aí, no Alcides, que quer fazer o Enem, que quer ir bem, eu também dou a seguinte dica. Livros, livro eu não curto, não gosto de ler. Séries têm ajudado muito, têm, assim, dado muito conhecimento, vocabulário. Filmes, música, gente. Eu vejo que o pessoal, os meus alunos que curtem uma música, eles têm muita facilidade. Por quê? Tudo que eles escutam, eles querem saber tradução. Então, eles pesquisam, entendeu? Eles cantam, eles gostam da música, a primeira coisa que eles querem saber, o que é a música, qual a mensagem da música? E isso vai ajudar. Então, filmes, séries, músicas, são grandes aliados de vocês nessa etapa aí de estudos para o Enem. Vai ajudar muito. Então, assim, ó,
tá curtindo uma música, vamos procurar saber o que tá falando a música, né? É bem legal. É uma dica, tá, pessoal? Eu tô aqui hoje para dar dicas para vocês conseguirem ir bem no Enem. Aí nós selecionamos, né? Eu selecionei uma questão de inglês, uma questão de inglês que já caiu no Enem, que o enunciado diz: no cartoon, a crítica está no fato de a sociedade exigir do adolescente que... não é uma pergunta, né? Eu tenho que complementar aí, que continuar, eu tenho que descobrir o que a sociedade está exigindo dos adolescentes. Então, eu já sei que aí aparecem para mim 2 adolescentes, 2 jovens, né? Eles devem estar conversando, e aí fala lá: and I was 5, everyone told me to be a big boy. Quando eu tinha 5 anos, todos diziam que eu deveria ser um garotão, né? Big boy, grande garoto, garotão. E ele tinha apenas 5 anos. A palavra everyone já indica que é o quê? Que são todos, que é a sociedade. Esse everyone já deixa bem claro para mim que eu estou falando de todos no geral. Então, todos querem que ele seja um big boy, um garotão, né? Então, aí nessa questão, eu já consigo compreender o que a sociedade exige. When I was 10, they told me I should be more mature. E quando eu tinha somente 10 anos, eles diziam que eu deveria ser mais maduro. Imagina uma sociedade querer, né, que um adolescente, que uma criança, né, de 10 anos seja maduro. Então, agora, né, o que eles estão dizendo? Now, they say it's time to start acting like an adult. Agora eles estão querendo que esse adolescente ele comece a agir como um adulto. Com essas 3 linhas do texto, eu já consigo entender o que a sociedade exige. Então, eu vou lá nas minhas alternativas, nas questões. Letra A, se aposente prematuramente? Não acredito que ali tenha, que eles estão falando algo sobre aposentar, né? Eu elimino essa questão. Amadureça precocemente? Sim. Se eu quero se com 5 anos eles querem que eu tenha atitude de um big boy, de um garotão, e com 10 anos eles querem que eu seja maduro, então eles estão me amadurecendo precocemente, sim. Eu deixaria essa alternativa como correta. Mas eu tenho que ler todas, é importante que eu leia todas. Por quê? O Enem, gente, ele é cheio de pegadinhas. Tem gente que sai da sala achando que acertou todas as questões. Por quê? Tem muita pegadinha. Então, se eu não compreender, se eu não entender de fato a questão, eu posso cair em umas pegadinhas e me dar muito mal no Enem. Estude aplicadamente? Não. A palavra study nem apareceu no texto. Em momento algum, eles pediam à sociedade, everyone told me to be a study, pediam para que ele estudasse, né? Em momento algum. Então, cancelo também. Se forme rapidamente? Não. Até lá embaixo, no último texto, tem before I graduate from high school, ok? Antes de eu me formar no ensino médio. Então, não está falando nada sobre ele ter que formar. Está falando sobre ele agir, né? Ter uma atitude. Ouça atentamente? Não, também não. Então, aí, o Fernando pode até passar a tela para a gente, fazendo favor, Fernando. A gente vai ver que a questão certa realmente é a questão B, né? Aí tem alguns comentários que foram feitos. Ótimo, Fernando, a questão B, amadureça precocemente, obrigada. Aí tem até alguns comentários que foram feitos sobre a questão, né? Na chargem temos 2 adolescentes. Outra coisa que é importantíssimo, se for título, gente, façam uma análise do título, presta atenção, interpretam, compreendam o que o título está dizendo para vocês, que o título pode ajudar muito. Depois, quando for quadrinho, assim, observe a imagem, a figura, é outra questão, é outra coisa que vai ajudá-los bastante.
Na charge temos 2 adolescentes conversando e um deles diz o seguinte: quando eu tinha 5 anos, todos me diziam para eu ser um garoto grande, um garotão, né? Quando eu tinha 10 anos, eles diziam que eu deveria ser mais maduro. Agora eles dizem que é hora de começar a agir como um adulto. Nesse ritmo, serei elegível para a segurança social antes de terminar o ensino médio. Então, gente, analisando essas alternativas, né, nós vemos que não há nada sobre aposentadoria, né, não há nada sobre estudar, ouvir atentamente, né. Então, a gente vai observar que a questão certa ali é a questão B, né? Então, a dica de hoje é atenção nos enunciados, atenção na questão, leiam, escutam músicas, assistam séries, que tudo isso vai ajudar muito vocês no Enem, tá? Ó, eu vou ficando por aqui e já vou chamando, né, minha amiga Alessandra para falar um pouquinho aí com vocês da educação física. Um abraço, um bom sábado para vocês e até a próxima. Oi, Lívia, bom dia. Bom dia, pessoal, bom dia, alunos. Pessoal, a gente vai falar um pouquinho, então, sobre, né, a educação física no Enem, que é uma dúvida constante, inclusive, né? Muitos acabam perguntando, cai questões de educação física no Enem? E sim, gente, cai sim, tá? Costuma cair. E, pelo que eu costumo ver, não são questões difíceis, não. São questões que envolvem muito mais interpretação mesmo, tá? Um conhecimento de mundo, do que está acontecendo, e que através do conhecimento que vocês têm e do enunciado, vocês conseguem facilmente chegar na resposta correta, tá? Eu trouxe para vocês aqui uma questão que caiu no Enem de 2011. Inclusive, nesse Enem caiu 2 questões de educação física. Eu peguei essa daqui porque ela é uma questão que está nesse nosso PET número 4. É uma questão que está na semana 6, tá? Que está falando sobre alimentação, né? Qualidade de vida, prática de exercícios físicos. Então, eu selecionei essa questão aqui porque, inclusive, a gente vai estudar ela no finalzinho desse nosso PET. A questão, deixa eu aproximar um pouquinho aqui para mim ler para vocês. Vamos lá, então. Na modernidade, o corpo foi descoberto, despido e modelado pelos exercícios físicos da moda. Novos espaços e práticas esportivas e de ginástica passaram a convocar as pessoas a modelarem seus corpos. Multiplicaram-se as academias de ginástica, as salas de musculação e o número de pessoas correndo pelas ruas. Bom, então aqui nós temos uma frase, né, uma informação falando sobre que na era que nós estamos, na moderna era que a gente se apresenta, tem uma cobrança muito grande pelo padrão de beleza, pelo físico. E isso está fazendo com que as pessoas busquem cada vez mais estratégias, né, para conseguir esse corpo tão desejado, esse corpo que socialmente está sendo meio que imposto, né, um padrão de beleza que está sendo imposto. Então, e aí, né, o texto ele está bem claro. Mas será que as alternativas, né, que vai nos confundir um pouquinho? Então vamos ver o que está pedindo. Diante do exposto, é possível perceber que houve um aumento da procura por... Bom, quem interpretou, quem leu ali com atenção, percebeu que está sendo, né, um aumento da procura pela prática de exercício físico, né, pelas pessoas para prática de academias de ginásticas. Então vamos lá para as questões, para as alternativas. Alternativa A. Exercícios físicos aquáticos, natação, hidroginástica, que são exercícios de baixo impacto, evitando o atrito, não prejudicando as articulações, e que previnem o envelhecimento precoce e melhoram a qualidade de vida? Bom, gente, essa alternativa está facilmente descartável, né? Porque em nenhum momento ali fala sobre natação, sobre atividades aquáticas, sobre hidroginástica, também não fala sobre prevenção de articulações, de impacto, de envelhecimento precoce, enfim, ali não fala nada disso, então a gente descarta essa já de cara. Alternativa B. Mecanismos que permitem combinar alimentação e exercício físico, que permitem a aquisição e manutenção de níveis adequados de saúde, sem a preocupação com padrões de beleza,
instituído socialmente? Bom, o nosso texto ali, ele informa totalmente o oposto, né? Ali não está se preocupando com qualidade de vida, com saúde, com se alimentar bem, né? Não está descartando a questão do padrão de beleza, como nessa alternativa descarta, né? Sem a preocupação com padrões de beleza? Não, então vamos descartar essa também. Alternativa C. Programas saudáveis de emagrecimento que evitam os prejuízos causados na regulação metabólica, função imunológica, integridade óssea e manutenção da capacidade funcional ao longo do envelhecimento. Mais uma alternativa que também não tem nada a ver ali com o enunciado, né? Tá falando aí só sobre qualidade de vida, sobre preocupação com a saúde, com a preocupação, né, de programa saudável de emagrecimento, sem prejuízos para atividade metabólica e função imunológica, ou seja, ali não fala nada disso. Descartamos essa alternativa. Alternativa D. Exercícios de relaxamento, reeducação postural e alongamentos que permitem um melhor funcionamento do organismo como um todo, bem como uma dieta alimentar e hábitos saudáveis com base em produtos naturais. Também não, né, gente? Né? Não fala nada sobre exercícios de relaxamento, sobre reeducação postural. Todas as alternativas que a gente viu, né, ali, todas não, né, a B, a C e a D, está muito preocupado com a questão da saúde, do envelhecimento saudável, né, de prevenir lesões, prevenir, né, você se prevenir suas articulações, de ter lesões futuramente, de busca de opções saudáveis para emagrecimento, programas de emagrecimento saudável. Elas estão focadas nisso, na saúde. Mas o nosso enunciado não está, né? Nosso enunciado está falando que as pessoas elas estão preocupadas em procurar academias de ginásticas, em correr nas ruas, para atingir um padrão de beleza que está sendo cobrado, né? Então vamos ver a alternativa D, aliás, a E. Dietas que preconizam a ingestão excessiva ou restrita de um ou mais macronutrientes, carboidratos, gorduras ou proteínas, bem como exercícios que permitem um aumento de massa muscular e ou modelar o corpo? Bom, talvez, na hora que vocês fossem ler essa questão, vocês ficariam na dúvida, tipo assim, ó, parece que nenhuma se enquadra, né? Porque ali em cima também não fala nada de dietas que preconizam ingestão excessiva ou redução drástica de macronutrientes, como carboidratos, proteínas e gorduras. Mas essa informação ela tá implícita, né? Porque ali fala, a gente voltar lá na pergunta, na questão, fala que o corpo ele foi descoberto, despido e modelado pelos exercícios físicos da moda. Ou seja, o nosso corpo está cada vez mais exposto. Então, por isso, as pessoas estão tendo preocupação em esculpir esse corpo, né? Em procurar métodos que façam a gente ter um corpo mais bonito, mais aceitável pela sociedade que está tão exigente, né? E muitas vezes faz com que as pessoas busquem, sim, algumas alternativas um pouco mais drásticas, como diminuição extrema de carboidrato, diminuição da gordura, aumento excessivo de proteínas. E nós sabemos que isso não é saudável, né? Nós sabemos que existe um equilíbrio entre a quantidade e proporção de cada um desses macronutrientes. Então, essa informação está implícita no nosso enunciado, né? Que faz com que a gente entenda, que a gente compreenda, né, e interprete que, na busca do corpo que a sociedade está nos exigindo, as pessoas estão começando a, sim, fazer opções drásticas, opções mais radicais para conseguir esse corpo. E no finalzinho da alternativa, a Lídia deixa um pouquinho mais claro, né? Falando dos exercícios que permitem o aumento de massa muscular e modelar o corpo. Então, talvez por esse finalzinho da frase aí, muitas pessoas chegariam na resposta correta. Então, pessoal, se o Fernando puder... Isso, Fernando, obrigado. Aqui nós temos, então, né, o gabarito com a resposta correta, que é a letra E. Como eu disse, a informação ela está implícita, é preciso que vocês saibam entender e interpretar a questão. As questões de educação física geralmente são assim, tá? Nem sempre necessita que você tenha o conhecimento sobre aquele assunto, mas que você saiba interpretar o que está pedindo na questão, o que a questão está expondo para a gente. Então, eu acredito que seja até fácil de conseguir acertar as questões de educação física,
né? Porque não é aquela coisa bem objetiva, bem direta, por exemplo, de perguntar uma regra de algum esporte, né? Ou uma quantidade de ideal, qual a proporção ideal de carboidratos, por exemplo, numa dieta. Não, ela está mais voltada para uma interpretação, com alguns pequenos trechos, textos, frases que depois vocês vão entender e interpretar para poder chegar na resposta correta. Espero ter colaborado com vocês aí um pouquinho nesse entendimento, né, de como são as questões de educação física. E queria, né, despedir de todos vocês aqui em nome meu e dos meus colegas, né, que já passaram por aqui, e desejar a todos aí um excelente sábado, né, que todos possam descansar, se divertir também, né, passear um pouquinho. Para segunda-feira tá todo mundo aí disposto para começar mais uma semana, tá bom? Beijos, pessoal. Abraços a todos.